Um oferecimento. Moderninha do PagSeguro. A maquininha sem aluguel. Lado B, cultura e cidadania na Real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Esta semana, o lado B do cissexismo. Como o cissexismo interfere na dignidade de pessoas trans? Eu acabo lembrando que a população trans também está 90% na prostituição. O tempo todo é convidada a se retirar, ou melhor, é expulsa de suas casas, é expulsa dos espaços formais de educação e de trabalho. E eu conheço muita gente, tem uma longa história. E aí, quando eu faço a minha transição, eu começo a perceber assim, mas eu preciso legitimar quem eu sou e quem eu tenho de apoio. No fundo, você não tem ninguém de apoio. Quando eu fui ver o processo transexualizador, que pede que você tenha pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico, 2 anos de acompanhamento psiquiátrico para emissão de laudos, assim como 2 anos de endócrino, mas depois acompanhamento de assistente social, depois tem que tirar mais 15 certidões, acho que é isso, são uns 15 certidões mostrando que você está uma pessoa legal com o Estado brasileiro. Vamos pensar numa vida precária, numa menina trans ribeirinha, numa quilombola, numa indígena, em alguém muito precária aqui da nossa área urbana, que não tem condições, que não tem acesso. E mais do que isso, vamos pensar na instrumentação de quem vai me patologizar, que no seu período de graduação sequer estuda isso. Estou falando de psicólogos e psiquiatras. Eu acho incrível que para que eu tenha alguma dignidade, eu tenho que ser patologizada. Quais são as maneiras mais traiçoeiras de cissexismo? A própria OAB, acabei de participar de um congresso em que o meu nome civil foi exposto. Eu não conheço nenhuma outra parcela da população com tanta gana de vida com uma população trans. Porque como você enfrenta toda essa rejeição social, tem que ser luz, tem que querer fazer parte desse sistema, trabalhar para que se adeque a esse sistema, e o tempo todo você vai tomando não. Quando você vê qualificação de pessoas trans, a extrema qualificação, nós temos pessoas trans altissimamente qualificadas, com passagem pela academia, que sequer consegue empregabilidade devido a não ter nome e gênero reconhecidos. Eu me lembro que quando surgiu a discussão da garota dinamarquesa, alguém vira e fala assim: olha, mas veja bem, o ator está justificando que é antes da transição dela. É não sei o quê. Eu falei assim, ok, tudo bem. Então por que você então não pegou uma personagem, uma atriz trans, e fez toda a personificação a partir dos seus recursos digitais ou de maquiagem e colocou ela antes da transição? Agora sim, e veja também que estigma triste, né? Enquanto cis pode, enquanto o ator era cis, representando pessoas cis, para fazer a transição e adequação pode. O que não pode é o contrário. Os cartórios estão preparados para atender pessoas trans? Olha como o processo é complicado. Eu tive que fazer essa declaração de reconhecimento social para um homem trans. Eu fui num cartório. Eu falei assim, eu quero fazer uso de nome social, porque esse homem trans só me conhece como Neon Cunha. O atendente no cartório fez uma cara de paisagem. O que você tá falando? Aí eu falei assim, você não tá entendendo, né? Eu vou explicar pra você. Sou uma mulher trans, eu vou fazer uso de nome social para reconhecimento dessa declaração. Ele continuou com a cara de paisagem. E aí o escrivão entendeu. Ele falou assim, mas como que eu faço agora? Nunca instrumentaram, gente. Nunca falaram, isso tem que vir de cima, não sei o quê. E quais são os projetos de lei que pretendem garantir o respeito que homens e mulheres trans merecem? A gente vai ter um projeto de lei, o 5.002, do João W. Neri do Jean Willis, que o nome do projeto é João W. Neri, de identidade de gênero, com o Jean Willis, com a Erika Cocaio, que sequer movimentou-se, porque ninguém queria a visibilidade do assunto. Mas é bom lembrar que são os únicos 2 que tocaram nessa situação, levaram adiante, e mesmo a gente não avança. E olha, que eu vou falar uma coisa pra você, nem é tão difícil, viu, Márcio? Porque se o nosso legislativo, se as pessoas que tentam advogar em causa própria, dizendo que é certo, que é errado, lissem pelo menos a Constituinte, e se as pessoas de direito, qualquer pessoa de direito, desde do aspirante que estuda até o maior dos magistrados, lê Yogyakarta, que dá os princípios de direitos humanos aplicados às necessidades da população LGBT, estaria muito fácil, não precisa ir longe. A Constituinte, quando vê essa questão de PME, fica indignada, fala assim, gente, o que essa gente está discutindo no Plano Municipal de Educação, que não pode falar de diversidade de gênero? Não precisa nem ter essa discussão. Tem uma Constituinte que o artigo 5º é pleno, uma Constituinte que é soberana, e as pessoas não fazem a lição.
Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. E eu vou ser bem sincera, depois de ter sido violentada uma vez, ter sido amarrada, ter sido estuprada e ser tratada como ninguém, ou melhor, como abaixo de alguém, como objeto, eu não vou pensar duas vezes em negociar a minha integridade física e a garantia de que minimamente quem me ama vai estar me rodeando. Porque o que não dá é você passar uma vida sendo negada e o pior, nome social não vai na lápide. Let's talk about gender, baby. Let's talk about gender, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about you and me. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Cissexismo, uma palavra complicada para um preconceito bastante comum que a gente às vezes não percebe que tem. É a crença de que uma pessoa cissexual tem uma sexualidade superior, talvez mais genuína do que uma pessoa trans. Isso leva a condutas como pedir para que pessoas trans admitam uma patologização de sua situação para conseguir os mesmos direitos que as pessoas cis já têm garantidas em nascença. Eu tenho aqui comigo hoje uma convidada que está lutando contra isso, contra esse processo patologizante. A Neon Cunha, ela é uma designer de 44 anos que entrou com uma ação judicial dizendo que ela quer ter seu gênero reconhecido pelo mundo, pelo Brasil, sem passar por esse processo, ou ela deseja a morte assistida. Tudo bom, Neon? Tudo bem, Márcio. Duas correções básicas. São 46 anos. 46. E ela também é diretora de arte publicitária, não só design. Muito tem várias bem, coisinhas por aí. Desculpa, tá certo. Neon, querida, essa é a segunda... O ouvinte não sabe dos bastidores, mas essa é a segunda vez que a Neon vem aqui gravar o programa, porque, infelizmente... Aconteceu um problema aqui nos nossos backups, a gente acabou perdendo a primeira vez que ela veio. Mas tudo bem, porque agora, além de eu ter de novo o prazer de conversar com a Neon, ela veio aqui toda chique, toda linda, tá arrasando com o decote todo sensual. Tô aqui, nossa. Nossa, gente, é o maior truque. Eu tô num modelo tailleur, tipo tipo, é blazer e calça, tem uma saia por cima, tipo, legal, uma camisa... Tá aí, tipo, muito Yves Saint Laurent, bem séria, por sinal. Mas o moço aqui é todo generoso. Respeitoso, imagina. Não, explica direito. Estica, vamos esticar um aqui. Já começou o fervo. Já começou a sinceridade aqui. Não, explica pro ouvinte o seu... A gente tá rindo, mas a ação é muito séria. Explica pro ouvinte a ação que você tá movendo. Não, na verdade, assim, o primeiro pensamento que eu tive quando abri meu processo para medir mudança de nome, retificação de nome e gênero, foi perceber o que acontece com a população trans nessa sua necessidade. Hoje nós temos um instrumento muito frágil, que embora seja uma grande conquista do movimento organizado, levou-se 30 anos para se conseguir o direito de nome social. Direito não, né? Na verdade, você tem um decreto governo federal, resoluções em outros lugares, decreto municipais, estaduais, e mesmo assim não se implementa o nome social. A própria OAB, acabei de participar de um congresso em que o meu nome civil foi exposto. Então, assim, tem uma série de falta de percepção, de sensibilização na questão do nome social, que precisa ser difundido, que não está implementada e põe a pessoa transgênera como refém de várias situações. E não só isso, né? Eu acabo lembrando que a população trans também está 90% na prostituição. O tempo todo é convidada a se retirar, ou melhor, é expulsa de suas casas, é expulsa dos espaços formais de educação e de trabalho. E eu conheço muita gente, tem uma longa história. E aí, quando eu faço a minha transição, eu começo a perceber assim, mas eu preciso legitimar quem eu sou e quem eu tenho de apoio.
no fundo, você não tem ninguém de apoio. Quando eu fui ver o processo transexualizador, que pede que você tenha pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico, 2 anos de acompanhamento psiquiátrico para emissão de laudos, assim como 2 anos de endócrino, mas depois acompanhamento de assistente social, depois tem que tirar mais 15 certidões, acho que é isso, são uns 15 certidões mostrando que você está uma pessoa legal com o Estado brasileiro. Quando eu fui ver todo esse trâmite, eu comecei a pensar, peraí, eu tenho em consultório de terapia 16 anos, terapia psicológica. Aí, nunca foi a pauta eu ser uma pessoa trans ou não. A pauta foi justamente cuidar da integralidade dessa pessoa psíquica e tudo que advém dela, que foi muito generoso e é muito frutífero. Aliás, é a única terapeuta hoje que eu indico quando alguém precisa falar assim, olha, se conhece alguém, só tenho a minha. Infelizmente, a minha não atende família, 1000 coisas éticas. Mas o que é a única que eu posso dizer assim, olha, é uma pessoa legal para cuidar de pessoas trans. Não tem gatilho, não vai ter estereotipação, não vai ter essa... aliás, a gente conversou muito quando eu fui fazer o meu processo, nessa negociação. No final, eu falei para ela assim, eu não quero laudo de ninguém, nem o seu. Porque eu me basto. E aí, quando você vai ver essas exigências todas, vamos pensar numa vida precária, numa menina trans ribeirinha, numa quilombola, numa indígena, em alguém muito precária aqui da nossa área urbana, que não tem condições, que não tem acesso. E mais do que isso, vamos pensar na instrumentação de quem vai me patologizar, que no seu período de graduação sequer estuda isso. Estou falando de psicólogos e psiquiatras. E vai além disso, quando eu comecei a ver isso, vi que é a minha condição, eu procurei um advogado, não foi fácil encontrar um ótimo advogado, que entendesse a minha situação e que estivesse predisposto a construir uma tese com base nisso. Porque assim... eu acho incrível que para que eu tenha alguma dignidade, eu tenho que ser patologizada. É bom lembrar que eu trabalho há 35 anos no mesmo lugar de trabalho. Eu moro há 20 no mesmo lugar. Eu tenho uma relação com a família de dignidade. Por exemplo, sou eu quem pago o convênio médico dos meus pais desde que eu tenho 18 anos. Eu tenho minhas contas pagas. A gente tem um grande senso de responsabilidade. E não que eu acho que seja um grande mérito, uma grande capacidade. Estou falando de relação com o Estado brasileiro. Se para o Estado brasileiro eu estou em ordem, ok, desde que eu me mantenha nessa ordem. Agora, quando eu venho a requerer a coisa que me é mais cara e mais importante, que é a minha dignidade humana, o Estado brasileiro diz para mim assim, olha, você tem que se ver como uma pessoa patologizada. Sob essa condição, como uma pessoa que tem transtorno, que está no CID, no DSM. Até porque, assim, quando você pensa em questões LGBTs, é bom lembrar que o homossexualismo saiu em 1990. Sob quais condições, como que você resolve uma situação e permite que outra se continue lá condicionada a esse estigma de doença, sabe? E aí, pensando nisso tudo, e encontrando esse advogado, eu falei para ele assim, bom, tem 2 situações, que é muito importante a gente pontuar aqui. Primeiro, a minha total negação de dignidade, e que isso já deveria estar muito garantido quando você lê a Constituinte, no seu preâmbulo, no artigo 5º está lá posto, é claro isso, todo mundo tem direito à dignidade, sem que se interfira na sua vida. E, por outro lado, eu sei o que está reservado para mim. Recentemente rolou um vídeo de agressão de uma travesti, de uma moça travesti, acho que estava no Catraca Livre, em que ela foi agredida por 3 homens, quase à morte. E realmente o delegado dizia assim, vocês vão ser acusados de tentativa de homicídio. Então isso existe. Então eu sei qual é o lugar que está me reservado na sociedade. Em 2000 eu fui violentada. Roubaram minha casa e eu fui violentada. Quando eu busquei os recursos devidos, eu fui debochada. Então assim, vamos pensar. Eu sei qual é o lugar que a sociedade me reservou. Pensando, eu tenho 2 possibilidades. E aliás, eu penso muito claramente que só é capaz de falar de vida quem consegue enfrentar a morte de frente. E é isso. Eu não conheço nenhuma outra parcela da população com tanta gana de vida como a população trans. Porque como você enfrenta toda essa rejeição social, tem que ser luz, tem que querer fazer parte desse sistema, trabalhar para que se adeque a esse sistema, e o tempo todo você vai tomando não. Quando você vê qualificação de pessoas trans, a extrema qualificação, nós temos pessoas trans altíssimamente qualificadas, com passagem pela academia, que sequer consegue empregabilidade devido a não ter nome e gênero reconhecidos. E diante disso eu pensei, eu tenho um caminho. Eu não tenho legislativo, eu não tenho
nenhuma possibilidade. Vamos pensar de um governo petista, por exemplo, a qual eu voto, que 13 anos de mandato não dialogou em nenhum momento sobre essa possibilidade de dar visibilidade, de dialogar com os seus, pedindo para que se quisesse uma legislação que atendesse essa demanda. A gente vai ter um projeto de lei, o 5.002, do João W. Neri do Jean Willis, que o nome do projeto é João W. Neri, de identidade de gênero, com o Jean Willis, com a Erika Cocai, que sequer movimentou-se, porque ninguém queria a visibilidade do assunto. Mas é bom lembrar que são os únicos dois que tocaram nessa situação, levaram adiante, e mesmo a gente não avança. Eu tinha uma perspectiva, até o ano passado, de que de alguma forma esse processo pudesse andar. Mas eu cansei de esperar. E eu tenho duas prerrogativas que eu falei: a falta de dignidade, e cada vez mais você vê o crime de ódio exposto, diria até que é LGBTs, mas não como o crime de ódio que acontece com as pessoas trans. Sim. Você vai ter estupro corretivo, você vai ter negação de direito, uma pessoa que te mata, e quando acontece o assassinato, você é enterrado sob qual forma, sob qual condição. E eu tenho entendimento, enquanto eu, sujeita de direitos e sujeita consciente, do quanto eu quero a integridade deste corpo físico. E é bom lembrar que esse corpo físico é tutelado por um Estado. Quando o Estado me dá essa demanda, olha, se você quiser realmente esse gênero e essa condição, me atenda a todas as demandas. Isso é tutelação. Isso é dizer para você, você é incapaz de ter domínio sobre quem você é e decisão sobre quem você é. O que eu resolvi fazer quando eu vou procurar o judiciário é dialogar, como eu entendo o judiciário como o meu grande permeador de diálogo com a nação brasileira na falta de um legislativo ou de um executivo, foi buscar o judiciário e falar assim, olha, intervenha por mim. Que é um grande papel que o judiciário tem feito. Basta ver a jurisprudência para o casamento homoafetivo. Sim. Que isso pode, que não pode ser uma pessoa trans sem patologização. Então, assim, vamos pensar direitinho no que está sendo dito por aí. E quem está fazendo, para quem está fazendo. Nós temos que repensar o movimento LGBT a partir de vidas precárias e vulneráveis. Isso é urgente que o movimento se repense. Isso é um ponto. Cansada de esperar, eu procurei um advogado, não foi fácil encontrar, e falei assim, olha, eu me recuso a fornecer esses laudos, até porque eu estou cumprindo todos os papéis, sabe? Não tem nenhuma sacanagem aqui. Olha, ela vai pedir documento de mulher porque ela quer aposentar antes do tempo. Olha, vai pedir documento de mulher porque isso ou aquilo. Não. Ela só vai pedir porque ela cansou de esperar que a dignidade lhe seja oferecida. Conversando com o advogado, ele também entendeu, ele acha que isso fere a dignidade humana. Não estou fazendo assim, olha, só estou fazendo e acabou. É uma pessoa muito bem instrumentada. E eu falei para ele assim, eu tenho um outro pedido, que é o de morte assistida. Embora a gente fale que isso não exista no Brasil, e é bom deixar muito claro que morte assistida não é eutanásia, não é suicídio assistido. Morte assistida, para mim, é entender que, diante da extrema vulnerabilidade e da possibilidade da violação que os corpos trans sofrem nessa terra, minimamente eu possa ter o direito de escolher a forma e ter próxima a mim pessoas queridas, como acho que todo mundo espera que vai acontecer sua cerimônia de, sei lá, de passagem, de despedida, de transmutação. Já que a sua expectativa é que você vai acabar violentada. Não tendo uma morte, vamos dizer, ainda natural, pelo menos que seja uma morte não natural. E é engraçado, a gente está falando de natural. A morte natural me é negada, inclusive me é negado a naturalidade do meu corpo, a naturalidade de quem eu sou. A gente está falando de um processo patologizador que te põe a compulsoriedade de uma hormonização, que para se hormonizar você precisa de uma castração química e você precisa tomar o estradiol, que qualquer um que lê uma bula de estradiol vai ver o efeito no corpo. E você começa a pensar no efeito acumulativo nesse corpo. A gente já vai pegar esse assunto a sério, só vamos antes rapidamente lembrar o internauta que a gente tem um blog, www.ladobi.com, onde eu escrevo quase todo dia. Vou só apontar dois posts muito bacanas e importantes que a gente tem que lembrar. Existe, ouvinte, presta atenção que isso é uma coisa muito legal. O pessoal do Vote LGBT está fazendo uma plataforma chamada Me Representa, em que eles estão listando os candidatos a vereador das principais cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e buscando voluntários para outras, como Campinas, Belo Horizonte, etc., para listar quais que são os posicionamentos em direitos humanos e civis de todos os candidatos a vereadores dessa cidade. Seja em questões LGBT, seja em questões de raça, seja em questões feministas.
E é uma coisa muito legal, eles já lançaram o site para buscar voluntários e no dia 15 de setembro, 15 dias antes da eleição, eles vão soltar as informações todas para que você possa ir lá no site e escolher o seu vereador, tendo por base os posicionamentos desse vereador e as coligações a que esse vereador está aliado, porque afinal o nosso sistema eleitoral não basta você votar na pessoa, você pode votar no candidato que você gosta muito e por conta das coligações, as maneiras que a votação é feita e tal, acabar ajudando um pessoal bem escroto. Então, isso tudo tem que estar na sua decisão de escolher um candidato a vereador. E vamos lembrar que os candidatos a vereador são cada vez mais importantes na nossa vida, graças a questões decididas muitas vezes nas cidades pelos vereadores, que projetos como Transcidadania, o Plano Municipal de Educação, etc., vão para frente ou não, tornam-se permanentes ou não. Por exemplo, tudo indica, espero que não, mas enfim, que nosso prefeito Fernando Haddad provavelmente não vai ser eleito para o segundo turno, e daí provavelmente iniciativas como o programa Transcidadania vão cair por terra no próximo mandato. Fosse o programa Transcidadania um projeto aprovado pela Câmara de Vereadores, teria uma lei que decide que esse projeto existe e que é importante, que portanto não depende de mandato de um prefeito ou outro. Outra coisa rápida que eu vou lembrar... Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, vamos deixar assim. Mas, bom, acho que é bom pontuar que não adianta você eleger executivo e ter um legislativo completamente emperrado. Exato. Se os dois não caminharem juntos, e aliás, até recomendo que a comunidade LGBT redobre seus esforços sobre legislativo, porque a gente não conseguir eleger no executivo prefeito, minimamente, que a gente tenha um bom quórum de representatividade junto aos vereadores, porque lá pode ser negociado muitas coisas, transformações de leis e muitos avanços de conquistas. Vamos falar para nossos LGBTs deixarem de serem burros, falar assim, é porque tem coisas mais importantes para você levar em consideração, como economia, como governabilidade. Meu cu, aprendam isso com os evangélicos. Evangélico volta evangélico, tá nem querendo saber. E mais que isso, o evangélico se organiza para prejudicar, não, diria assim, para tornar a sua vida um pouquinho mais calvário. Exato. Então, se a gente fizesse que nem os evangélicos nos organizássemos, se fizesse uma bancada viada no LGBT, viada transfiada. Exato, a gente ia conseguir várias coisas. Muito mais. Além disso, rápido, muita gente não sabe, mas hoje em dia, graças a Deus... Bem, a gente já sabe que pessoas com soropositivas não morrem mais tão cedo, graças a Deus. Afinal, o tratamento agora basicamente está transformando o HIV numa doença crônica. E isso, no entanto, começou a dar outros resultados. Descobriu-se em vários estudos, é o que as pessoas estão estudando hoje em dia, que pessoas soropositivas apresentam doenças relacionadas ao envelhecimento bem antes de pessoas que não têm HIV. É um processo chamado senescência prematura, basicamente quer dizer envelhecimento precoce. Eu fiz um post sobre isso no blog, existem com dados que mostram que pessoas soropositivas tendem a ter câncer tipo 10 anos antes de pessoas que não têm HIV, ataques cardíacos e outras sequelas, mal de Alzheimer e outras coisas que acontecem com o envelhecimento bem mais cedo do que as pessoas que não têm HIV. Então, e as pessoas estão estudando isso, uma maneira de diminuir isso é fazer o tratamento direitinho. Quanto menos vírus você tem no seu corpo, menos a senescência prematura acontece. Então, vamos ficar esperto. Isso quer dizer que você vai assim, tá vendo só, o pessoal hoje em dia fala que tá tudo bem pegar HIV, que é só tomar um remedinho, tá, e não sabe dessas coisas, bibi. É muito feio falar isso, porque isso basicamente é aquele preconceito de que, tipo assim, tá vendo só, não é legal ser bicha, porque pega HIV e mesmo que você não morre mais, igual você vai pegar um câncer 15 anos antes dos outros. Foda-se, tem um monte de coisa que a gente faz na vida moderna que vai dar um câncer 15 anos mais antes do que as outras pessoas. Se você fuma, se você vive em cidade, se você come McDonald's, você vai ter, né? Se você come embutido. Exato. Percebendo que você come em todos os sentidos. Exatamente. E as pessoas não ficam fazendo essa carga de preconceito. E eu acho que o que eu acho pesado em umas coisas dessas, assim, é como a comunidade LGBT, e aí eu vou falar especificamente de homens homossexuais, que também
acabam se esquecendo, conseguem manter esses estigmas vivos. Gente, acabou. Sabe? 1990 acabou. Exato. Nós temos uma outra fase. Vamos evoluir, gatos. Deixa pra trás esse moralismo, né? Esse fundo de que, gente. tipo assim, que se a pessoa pegou HIV é porque ela saiu dando por aí que nem louca. Não Pois tem é, nada... tem gente que dá e não pega nada. Exato. E assim, não tem nada de errado dar que nem E louca. olha, gente, pior que dar que nem louca é fazer a Elsa no dinheiro público. Exatamente. Tem coisas muito piores. Dê pra quantas pessoas você quiser, tome os Mas não dê a cuidados Elsa nas direitinho. amigas. E se calhar de se dar o azar de pegar HIV, não vou falar que não é um azar, porque é um azar. Mas se der o azar também, tudo bem, acontece. E a vida segue, certo? Vamos lá. Use camisinha. Né? Use camisinha sempre. DJ, olha, então, a gente faz 2 semanas trouxe aqui o Marcelo Galego, que foi organizador do Congresso de Direito Internacional e Nacional Homoafetivo, tá lá. Deu uma entrevista muito bacana, ele explicou várias questões legislativas. No final da entrevista, eu toquei no assunto da entrevista da Neon. E agora que ela voltou aqui, ela vai poder responder ao que ele disse, porque eu acho que tem muita gente que meio que segue o raciocínio dele. E eu, enfim, me avistei. Ele é meu coleguinha. Né? Então, DJ, põe aí pra gente, pro ouvinte ouvir, por favor. Tem uma convidada que já gravou o programa com a gente, mas que não foi pro ar ainda. Eu tô aqui, né, preparando o programa dela. Que é a Neon Cunha. Você tá sabendo da ação dela? Ela publicou na Folha recentemente, até, que ela entrou com uma ação em que ela quer basicamente o direito de mudar a identidade de gênero e o nome, né, identidade, né, RG e tal, sem passar por todo o processo de patologização que a pessoa trans é submetida, de fazer não sei quantos exames, provar, dizer que é uma pessoa que tem disforia de gênero e tudo mais e tal. Ou então ela quer morte assistida. Ah, não, isso aí também é bobagem. Para começar, hoje, a ação de retificação de nome de gênero é uma realidade. Não é necessária a cirurgia. Não precisa da cirurgia para conseguir a retificação do nome e de gênero. Uhum. Então, procurar uma... Tá, mas além menos do que a cirurgia, você tem que passar por não sei quantos laudos falando que você tem Também um problema. Também não é assim. Você tem que, pelo menos, entregar uma prova mínima para o juiz. Sabe, o juiz tem que ter a segurança de que ele está dando o direito certo para a pessoa certa. Então, eu não posso fazer assim, eu não quero nenhuma prova porque eu sou, beleza, sou legal, eu vou passar por cima de tudo. Um mínimo de laudo, às vezes a gente junta foto, a gente junta... tem gente que consegue até alterar. Uma vez eu entrei com uma ação dessa, a pessoa tinha o cartão de crédito com o nome social. Uhum. O cartão de crédito você coloca o nome que você quer, né? Então eu preciso levar para o juiz um mínimo de prova para ele entender que aquela cidadã ou aquele cidadão ele ou ela é um caso de transgênero, né? Mas por que você tem que provar? Porque ele está mudando a identidade da pessoa, é algo muito sério. E se fosse vamos imaginar um criminoso que quer, assim, é absurdo, esse é o argumento que usam. Mas vamos aproveitar esse argumento que usam, um criminoso que quer se esconder da justiça. Tá? Então, quer dizer, eu sou transgênero. Gente, não é assim. Sabe, o juiz precisa de convicção. E às vezes não tem nem audiência. O processo é rápido. Sabe, a justiça tá atenta a isso. Então não precisa, ou isso ou a morte assistida. Pelo amor de Deus. Blá, 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 blá. Bom, enfim... Você, como alguém que, né, pensou e quer fazer isso, fichinha assim, como ele deu a entender? Blá, 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 blá. Bom, eu vi o José Galegos falando recentemente aliás, é bom pontuar isso aqui, no 6º Congresso Nacional e 2º Internacional de Direito Homoafetivo. Hello! Homoafetivo. Hello, OAB. Bom, mas também é bom falar que o congresso foi produtivo, eu estava lá. É bom lembrar também que este mesmo congresso expôs o meu nome civil, mas eu conversei com um advogado incrível, que é o Dimitri Salles, que é super do bem, que é também um advogado que não concorda muito com essa patologização toda. E é bom também lembrar que nesse congresso, juristas pontuaram claramente, e acho que muito bom lembrar também, que é legal saber que o José estava lá, o Galego estava lá, que talvez ele tenha absorvido toda essa demanda. Sim. Que isso foi bem legal. Ele estava lá, ele é um participante ativo, percebi lá dentro
da diversidade da OAB, né? A Comissão da Diversidade da OAB, eu achei bem interessante. E eu espero mesmo que ele tenha lembrado das falas da Débora Duprá, da Flávia Piovesan, de alguns outros juristas, condenando essa prática da patologização. E espero também que ele se instrumente melhor, vá pesquisar, porque não é isso. É bom, uma das coisas que eu esqueci de citar, além de todos desses 4 laudos e dessas certidões negativas, você já se comprometeu. Gente, se é... E olha, veja bem, até tenha tido uma boa intenção. Mas é óbvio que na cabeça da sociedade, automaticamente, pensar em pessoas trans é associar com criminalidade. Porque todo mundo vai associar, inclusive as pessoas associam a questão da vulnerabilidade social que te empurra para uma prostituição como crime, quando prostituição no Brasil não é crime. É uma forma de sobrevivência de muita gente. E é bom que esse menino tenha tido neste congresso, que provavelmente ele viu inúmeros juristas. Ele viu, por exemplo, a situação do como... Aliás, isso foi muito claro e muito bem posto lá, que o judiciário tem feito o papel do legislativo, que sobre, nesse avanço político que nós temos tido, a esperança que o judiciário venha intervir, venha dar. E pede-se claramente o fim da patologização. Teve uma representante também da Organização Mundial de Saúde colocando essa questão, que eles são contrários à patologização da população trans. Eu espero que de lá para cá ele tenha conseguido mudar a visão dele. E agora veja bem como ele coloca uma coisa que me deixa um pouco incomodada, é que eu tenha que ter uma prova mínima para o juiz de que eu sou eu. Ou seja, a minha existência, a minha fala. Eu me reconheço como mulher desde os 2 anos e meio de idade. Eu fiz uma negociação com a família e com a sociedade civil de representar um papel social ao qual eu não pertenço para sobreviver. E aí você pergunta assim, o que mais eu tenho que provar para o Estado? Primeiro, para começar, porque a transexualidade é uma coisa que não depende... Não há outro diagnóstico qualquer que não seja o da própria afirmação da pessoa trans. Na verdade seria, se ele lesse lá, e lá foi citado, eu acho que alguns juristas muito... rapidamente citaram o Guia Carta, mas é bom lembrar que a Débora Duprá, ela cita inclusive Butler, cita Berenice Pro ouvinte que não sabe, quem é Débora Duprá? Oi? Pro ouvinte que não sabe, quem é Débora Duprá? A Débora Duprá, se eu não me engano, ela foi a ex-procuradora da União. E é uma jurista muito respeitada no meio. E cita isso, eu também não lembro exatamente quem é, porque eu só sei que tem uma grande relevância dentro do direito. Sim. E realmente, e a coerência de fala, tanto é que eu cito essas pessoas, porque foram falas que me tocaram no sentido de respeitabilidade às vivências trans. A própria Flávia Piovesan, que aliás, eu sugiro que ele leia, aliás, que juristas, não só ele, leiam tanto o texto do Contato com Aligados na Folha, que fala sobre esse biopoder patologizante e esse impedimento que as vidas aconteçam de forma plena. E também leia o texto Direito de Ser, da Flávia Piovesan, publicado no Globo, que trata justamente da minha questão. Eles leram a matéria da Folha e trouxeram respostas muito interessantes, muito mais plausíveis do que me dizer, olha, é uma bobagem, é tudo muito simples. Não é simples. O meu processo entrou, a primeira informação que eu tenho posterior à entrada do processo, que está bem no comecinho, e é bom lembrar que esse processo pode demorar 2 anos andando, isso sem falar, a pessoa esquece que 2 anos antes eu estava lá me patologizando, entupindo a cara de hormônio, de remedinhos, passando pelo psiquiatra, pelo psicólogo, que nem sempre o SUS vai ter à disposição, nem sempre você vai ter condição. Tem que repensar muito essa fala no sentido da construção de acesso à dignidade humana, sobre qual perspectiva. Você impõe condições, a gente está falando de uma população, por exemplo, que vive em precariedade, que mal consegue frequentar a escola. E você espera que essa população tenha condições de procurar o jurídico. E que faça todos os malabarismos que se exigem. E agora, assim, eu recomendo essas leituras, que tem uma outra visão, são pessoas de direito, pessoas muito bem... Bom, a Flávia Piovesan, hoje atual secretária de Direitos Humanos, é uma grande jurista. Nós conversamos rapidamente, inclusive o João Silvério Trevisan estava lá, a gente conversou, ele está repensando em reescrever o livro, estava com problema, parece que de editora, aliás, as grandes editoras dão uma ligadinha para o João, com uma outra perspectiva, inclusive de rever a questão a partir da negociação das vidas das pessoas trans. Que, por assim, gente, que apagamento histórico é esse de travestis, de transexuais, de pessoas transgêneras? E uma coisa que eu acho que é importante a gente apontar, até porque o tema do programa hoje é cissexismo, é que, e eu já estudei isso, esse tipo de defesa da pessoa cis
é uma manifestação de preconceito cissexista, ou seja, quando ele fala... porque vai que um criminoso quer mudar a identidade e então vai lá no cartório e fala que é mulher e muda e ganha uma nova identidade. No fundo, quer dizer, o que ele está falando? Não acho que é mal intencionado, porque a gente conhece o galego e sabe que ele é aliado e é bacana. Precisamos, para proteger a maioria de pessoas cis que existem no mundo, de alguns poucos cis mal intencionados, a gente vai prejudicar a vida de todos os trans. Eu acho que até um pouco mais falta de percepção, porque assim, é aquela velha história, né? Eu tenho uma condição de vida, qual eu não entendo que é essa outra vivência, não dialogo com essa vivência, porque eu pergunto pra você, Márcio, bem claramente, tirando a Márcia Rocha, quantas advogadas trans você conhece? Não. Quantos psicólogos tem a Jaqueline Gomes de Jesus, algumas outras, mas com quantas você conviveu, psicólogas trans? Aliás, a Jaqueline Gomes de Jesus vai promover provavelmente um congresso ou um seminário com profissionais trans da área de psicologia. Acho bem interessante isso, para rever a psicologia a partir da perspectiva trans, porque até então, quando essas pessoas tiveram acesso a essa academia? É bom lembrar que é uma academia que produz texto, produz pesquisa a partir do pensamento cisgênero. As pessoas trans não estavam lá decidindo sobre suas vidas. Vamos perguntar, quantos juízes trans você conhece? Aliás, eu vou abrir um parênteses que tem a ver, mas não tem a ver. Existe também uma polêmica recente sobre a questão de se atores cis devem ou não fazer personagens trans na TV e no cinema. Hoje em dia a gente tem um problema, ao meu ver é um problema, e eu fiz um texto sobre isso no blog, porque o cinema e a TV está usando cada vez mais personagens trans para, parecer legal, e 2, para gerar burburinho em volta dos seus programas, e quase nunca chama atores ou atrizes trans para interpretarem pessoas trans. Pior do que isso, né? Chama pessoas cis e que vai lá, Jared Leto faz o Clube de Compras Dallas, a Felicity Huffman fez Transamérica, daí o próprio o ator do Transparent, que não vou lembrar o nome, é um homem cis. E Garota dinamarquesa, que é Ed Redmayne. E os atores, em geral, acham que isso não tem nada a ver. Eu acho que é equivalente, hoje em dia, de fazer blackface, que é quando os atores brancos se pintavam de preto para fazer personagens... Não, a gente está falando nos dias de hoje... Você fale, o que você acha? Então, a gente está falando dos dias de hoje, que você tem Laverne Cox, você tem a Jamie fazendo, você tem... Aqui no Brasil você tem a própria Maite Schneider, você tem, sabe, a gente tem tantas atrizes e atores trans, pessoas que estão se desenvolvendo que não têm visibilidade. A questão não é se o fulano faz só ou não faz o papel. A questão é assim... Por que não uma pessoa trans? A pergunta que fica é essa assim, bom, se você não vê problema na pessoa cis representar a pessoa trans, então qual seria o problema então de a pessoa trans representar a pessoa cis? Né? Então, como assim? Aliás, mais que isso, a pessoa trans ser protagonista de um personagem cis. Eu me lembro que quando surgiu a discussão do Garota Dinamarquesa, alguém vira e fala assim, olha... Mas veja bem, o ator está justificando que é antes da transição dela. É não sei o quê. Eu falei assim, ok, tudo bem. Então por que você então não pegou uma personagem, uma atriz trans, e fez toda a personificação a partir dos seus recursos digitais ou de maquiagem e colocou ela antes da transição? E de preparação de ator agora, mesmo? Assim, e veja também que estigma triste, né? Enquanto cis pode... Enquanto o ator era cis, representando pessoa cis, para fazer a transição e adequação, pode. O que não pode é o contrário. A gente vai ter que repensar esses modos viventes e modos operantes a partir do que é essas vivências trans. Elas estão aí, elas existem, são capazes. Não, e eu tive uma briga dessa no blog, porque tinha um cara que insistiu que não, porque ator pode fazer qualquer coisa, e porque não sei o que tal, lá. Então, isso é legal, eu também concordo com ele. Até só você perguntou assim, então por que o ator trans não pode fazer o protagonista cis? E não é só isso. E daí ele falou assim, não, e a fulana atriz X fez o teste para a Garota Dinamarquesa e não passou. É porque ela não tinha tanto talento. Eu tive que responder, olha, se os produtores desse filme realmente quisessem uma atriz trans para fazer... Se uma foi lá, fez teste e não passou, pega a próxima, pega a próxima, pega a próxima. Desculpa, né? Porque, afinal de contas, Hollywood é uma indústria super inclusiva, né? Você sabe, né? Eu não sei o que a pessoa bebeu pra escrever isso, mas não foi a mesma água que eu. Sinto muito. É claro, não trata nem as mulheres cis bem, quanto menos as mulheres trans. Imagina, eu nem vou até esquecer das mulheres trans. Vamos pensar em homens trans, que é pagamento... Agora, se você tá falando de cissexismo, é bom
pensar nisso enquanto normatividade. O que não foge ao meu entendimento, o que não foge à minha norma, à minha regra, eu excluo. É isso que essas pessoas estão fazendo. Você, ok, olha, eu sou legalzinho com você, eu gosto da pessoa trans. Vai ter um jantar lá em casa, eu não te convidei porque meu pai não vai entender você. É bem nesse ponto, sabe? Lembra quando você era gay criança, gay adolescente, que a pessoa falava assim pro homem gay, assim, olha, essa pessoa não vai poder ir lá em casa porque meu pai vai perceber. Então, você é meu amigo, mas você olha, você é meu amigo aqui. Leva uma amiga sua pra ser sua namorada, né? Então, né? Acho legal isso. É bom colocar nesse ponto, ou então para as mulheres lésbicas, leva seu amigo pra fingir. E quantos não fingiam que eram namorados pra poder minimamente frequentar suas casas? Agora, uma pessoa trans não tem armário. A gente não tem time de ficar no armário. Você faz uma negociação entre vou expor quem eu sou, não vou. E se você não negociar, você vai explodir. O armário não abre a porta, ele explode de tal forma que vai ter lantejola, paetê, canutilho e adjacentes pra todo lado. A gente faz isso mesmo. A gente não é destruidora, nós somos apocalípticas mesmo. Nós estamos trazendo um repensar, inclusive para as generalidades. Que compulsoriedade é essa? Você não vai nunca na sua vida repensar quem você é? Você nunca vai ter esse time de falar assim, olha, não tá bom isso pra mim, eu preciso ir além, sabe? Isso existe em todas as possibilidades de qualquer vivência humana. Você vai falar de um deficiente, de um idoso, você vai falar de uma pessoa portadora de uma doença crônica. Você vai confinar essas pessoas no direito de não se evoluírem? É a mesma coisa, as pessoas trans estão dizendo assim, humanidade, vamos nos repensar a partir de que nós nos entendemos como homens sapiens. A partir do momento que a gente passa a pensar e refletir quem somos nós, sabe, é isso mesmo, só sei que nada sei. Vamos repensar a partir disso. Qual é a pergunta que eu sempre me faço, qual é a dificuldade de respeitar e aceitar o outro? E isso me incomoda muito mais quando você vê um núcleo que carrega inúmeros estigmas sociais, porque eu vou falar assim, ok, comunidade LGBT conseguiu direitos. Eu quero saber se realmente eles sentem na pele uma coisinha chamada dignidade. Eu acho que cada vez mais a dignidade dos LGB está garantida, apesar que ainda tem... É uma coisa que eu penso muito, porque no fundo eu tenho que parar para lembrar que eu vivo numa situação muito excepcional, porque afinal eu sou, além de ser um homem branco cis, eu sou o melhor tipo de gay, situação de gay que pode ter, porque... Né, vivo em São Paulo, tem um programa... Tem um layout heteronormativo, apesar do cabelo Zona Leste lindo. Ah, obrigado, do Coletivo Cabeças, elas são ótimas. Mas me proponho a ir me heteronormatizando conforme o tempo passa, mas eu sou a desconstrução disso. Exato, mas eu tenho uma situação muito confortável, porque né, minha família já me entende e tal. Eu tenho que lembrar que tem muito gay vamos pensar numa questão muito séria. Sinto muito tirar sua ilusão. Você conhece alguma lei que criminaliza a LGBTfobia? Não. Você acha que você realmente está seguro se o cara apontar você na rua e falar assim, olha, tem um viadão ali, ele vai ter que apanhar? Isso não Desculpa, a gente pode falar que a gente conseguiu alguns direitos muito negociáveis, mas cadê a dignidade, esse respeito tranquilo que uma pessoa dentro da sua cis-heteronormatividade circula tranquilamente? Eu desafio, falar assim, eu conheço pessoas... casais homoafetivos que adotaram crianças e vivem numa zona de desconforto. Fala assim, olha, a gente ama muito, agora tá fácil. Nós estamos preocupados quando começar a escola. E aí começam a procurar escolas que tenham entendimento. Recentemente já tive uma notícia muito legal de uma menina trans numa escola municipal em Santo André, e queria mandar um beijo para a Silmara Conchão, que é secretária de Mulheres em Santo André. Foi acolhida. Teve todo um preparo a partir do entendimento dessa Secretaria de Mulheres, juntou-se um coletivo e preparou a escola para o acolhimento dessa menina trans. Ela fez, tem 4 anos, ela se afirmou menina lá e disse, ok, eu sou menina, e o que me torna ressaltar essa história, trazer à tona, é o quanto uma sociedade civil organizada e sensibilizada pode facilitar a existência de qualquer outro ser humano. E eu vou aproveitar esse seu gancho para mostrar outra questão do sexismo que aparece muito e é muito comum e as pessoas não percebem como isso é preconceituoso. Porque nesse momento um monte de gente pensou, mas a menina só tem 4 anos, como que ela sabe que ela é trans? Gente, eu me reconheci com 2 anos e meio de idade. E ninguém nunca pensa... Na autonomia, inclusive, da criança. Não, e não é só isso. Tipo assim, pessoas cis
Eu sabia que era cis desde os 2, 3, 4, 5. Olha, você não tinha que se preocupar Não com tinha isso. que me preocupar. Ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, mas Márcio, você tem certeza que você é menino mesmo? De repente você é menina, né? Aliás, a gente deram abertura para repensar esse Exato. assunto. Aliás, eu acho muito engraçado. Quando a gente vai falar de cisnormatividade e de questões de heteronormatividade, é muito estranho, né? Porque vamos pensar... Primeiro, todo mundo é criado para homoafetividade. Nós separamos meninos e meninas para gostarem. Meninos gostam de meninos. Para a homoafetividade. Afetividade. Nós vamos separar meninos para gostarem de meninos, meninas para gostarem de meninos, meninas fazem coisas de meninos, meninos fazem coisas de meninos. E assim você aprende o seu universo masculino de um lado, seu universo feminino do outro. Você adora o seu melhor amigo, você não quer andar com nenhuma menina, porque o seu melhor amigo é mais legal que qualquer menina. E as meninas não querem nem saber dos meninos, porque eles podem fazer mal, eles não vão entender as coisas das meninas. Sim. E aí um dia você cresce e você tem um desejo sexual que vai ser falado assim, olha, então você é heterossexual. Mas é bom lembrar que você é heterossexual e provavelmente você não seja heteroafetivo. Você está preparado para a afetividade entre seu igual. Agora, a sexualidade entre o seu igual não pode. A sexualidade vai ser exercida entre os seus diferentes. Ou seja, homens podem transar e violentarem mulheres, que isso é naturalizado. Agora... Mulheres e homens não podem gostar entre seus iguais, não pode expressar sexualidade. É a velha crença de que não existe amizade entre homem e mulher. Não, e é pior do que isso, não é só a velha crença, é o estigma social, é a construção social para que isso permaneça assim. A gente vai ter muito claramente quando as pessoas falam para você assim, não, mas os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Eles não se entendem mesmo. Não é que eles não se entendem. Nós temos uma sociedade construída a partir de machismo e patriarcado, estruturante para que a mulher tenha um papel funcional de utilidade. E que isso vai perpetuar esse distanciamento. E sem falar que o homem hétero, cis, ele tem outra camada cruel também, que é que ele não... Qualquer, entre aspas, escorregada que ele der num caminho de se mostrar afeto real depois de adulto... a pessoa passa a ser deixada de homossexual. Não, e é pior você do não que pode, isso. se dois homens barbados, adultos, pegarem na mão do Nem que outro... você tá barbado, querido. A gente tem casos de pais que foram... O pai e o filho, você sabe disso, deve ter lido. O pai e o filho, num abraço, foram agredidos. Os irmãos, ao se abraçarem na luz do dia, foram agredidos, que identificaram como ato de homossexualidade. Opa, peraí. Né? Quer dizer assim, a expressão de afeto. Mas só que é uma coisa... E eu já li, só pra completar, eu já li estudos feitos nos Estados Unidos que mostravam uma coisa que era bem interessante, que a gente não para pra pensar, mas que eles falavam assim, que as mulheres têm uma liberdade maior de expressar sentimento e carinho entre mulheres do que homens homens, aliás. Então eles falam que as mulheres têm amizades de frente a frente, que elas sentam na frente da outra e conversam, olham no olho, assim, tal. Homens, eles têm amizades lado a lado. Porque... Bom, e aí é uma coisa bem legal pra você falar, porque vocês vão ter que repensar, vocês homens, o quão frágil é essa masculinidade. Exato. A partir do machismo. Né? Porque os homens, eles têm que, assim, se vamos sair como amigos, a gente tem que fazer algo. A gente vai ver um jogo, a gente vai... Não, você pode fazer pra uma conversa, você não pode abraçar e se tocar. Não pode abraçar e se tocar. Nem se olhar, na verdade. Não, mas isso acontece. Depois da terceira cerveja, do quarto drink, ou se você viu aquela partidona de futebol que não deu mais pra segurar a testosterona, você vai dar uma patolada no seu amigo, você vai abraçar o seu amigo. O que eu acho que vocês homens também têm que repensar a partir do machismo. Porque o machismo é uma coisa bem complicada, né? Além de fazer opressão entre mulheres, né, que eles não são lidos como os machos, ele faz opressão entre homens, né? Porque o machismo só tem construído um cara, que é o fodão. E o papel do fodão é fuder todo mundo. Nem que ele vai fuder o melhor amigo, ele vai fuder o subalterno, ele vai escolher alguém pra fuder. O papel do fodão é esse. Então, assim, olha, eu sou o cara mais fodão aqui do pedaço, ninguém vai mexer comigo, ninguém vai folgar comigo, ninguém vai fazer nada. E tenho que manter essa posição de fodão a qualquer custo. A qualquer custo. É o famoso, tipo assim, sei lá, se a mulher do seu amigo dá um mole pra você, eu tenho que comer ela. Porque não, lógico, porque afinal de contas, passar. até porque assim, como eu sou a fodão, eu vou foder a sua mulher, eu vou foder a nossa relação de amizade. O fodão vai foder todo mundo, né? É uma coisa para ser repensada dentro do machismo, e o quanto ele torna a masculinidade, diferente de machismo, frágil. O que diminui uma masculinidade, um ato de afeto.
Não devia, mas quando, na verdade, do jeito Né, que mas é porque masculinidade é hoje em dia, masculin- qualquer coisinha... Não, porque a masculinidade é negociada com o machismo. Então, essa forma de opressão que está tão bem estruturada na sociedade, principalmente na cis-normativa, também não estou dizendo porque homens gays reproduzem machismo como preciosismo, assim como mulheres também cis e trans vão reproduzir machismo. Mas homens gays reproduzem. Uma coisa que me incomoda muito é quando homens gays falam aquela rachada. Nossa, Né? tem uma coisa que me incomoda, que põe as duas orelhas de pé como fazer a rachada, aquela racha. Ops, vai reduzir mesmo a mulher à vagina? Né? Eu sempre pergunto, então, se um homem perdeu um pênis, deixou de ser homem. Por Exato. favor, né? É uma coisa pra gente repensar tudo. Assim. Falar assim, ó, lá vem a chata de plantão, o chato de plantão. Não é, são as pessoas que querem construir uma humanidade melhor, né? As pessoas trans, elas têm que se enquadrar nos extremos da identidade de gênero para serem reconhecidas como trans? Não, de forma alguma. Mas isso... Imagina. Não, eu pergunto isso porque, por exemplo, coisas que eu já estudei também. Se uma reclamação das pessoas que são estudadas, que assim, eu chego no, né, tenho que conseguir o laudo e tudo mais e tal. Chego no médico de calça jeans e camiseta porque gosto, me sinto confortável, ele duvida de mim. Se eu voltar no dia seguinte, de salto, mas eu vou te contar uma saia coisa, Márcio. florida, Você tá chocadinho só com maquiagem. isso? Eu vou te contar o melhor. Já foi avisada que pode ser que exista um pedido de perícia física. Recentemente, um homem trans do Nordeste entrou com um pedido, a juíza disse claramente, assim, ele tem uma operação de construção de pênis. Sequer se sabe se essa faloplastia ou se neofalo tá dando resultado. Para você construir um neofalo, você precisa ter, no mínimo, desenvolvimento clitoriano de 4 a 5 centímetros sem certeza de resultado. Isso vai acontecer com o uso da testosterona. Muitas pessoas não vão conseguir. Vão pensar em pessoas trans que começaram a sua transição tardia. Tem muitas coisas a serem pensadas. Então você imagina, você passar por uma perícia. Esse homem trans, por exemplo, a juíza deixou claro. Veja bem, nós estamos tão reféns de todo mundo. Eu esqueci de falar lá atrás. Por exemplo, no meu processo, teve que ser anexado que bastasse então só essas provas. 5 declarações de reconhecimento social de pessoas que reconhecem que eu sou a Neon e que eu vivo como a Neon e que eu me expresso no gênero feminino. 5 pessoas. Nem isso eu queria. O advogado me convenceu, falou assim, olha, você conhece as pessoas, você trabalha, você tá lá, acho que... Ele falou assim, inclusive as pessoas acho que devem isso a você, né? Se você é um profissional, você dialoga com essas pessoas, conversa. Tanto é que no trabalho eu consegui 15 declarações. Mas, por exemplo, a gente vai... Olha como o processo é complicado. Eu tive que fazer essa declaração de reconhecimento social para um homem trans. Eu fui num cartório. Eu falei assim, eu quero fazer uso de nome social. Porque esse homem trans só me conhece como Neon Cunha. Aí o atendente no cartório fez uma cara de paisagem. O que você tá falando? Aí eu falei assim, você não tá entendendo, né? Eu vou explicar para você. Eu sou uma pessoa trans. Sou uma mulher trans. Eu vou fazer uso de nome social para reconhecimento dessa declaração. Ele continuou com a cara de paisagem, piorou a situação. Aí eu falei assim, vamos chamar o escrivão, vamos chamar alguém, seu superior. Ele chamou o escrivão. Eu tive que falar da Lei 10.948, do decreto de uso de nome social. A Lei 10.948 é que criminaliza a homofobia e transfobia no estado de São Paulo. Explicar que poderia acontecer alguma penalidade. E aí o escrivão entendeu, ele falou assim, mas como que eu faço agora? Nunca instrumentaram, gente, nunca falaram, isso tem que vir de cima, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá ok, vamos fazer o seguinte, gato. Exatamente, fiz o miau, vamos fazer gato. Aí eu peguei, deixa que eu faço de próprio punho, que eu usei o nome social de acordo, pense bem, a pessoa aqui que é formada em artes e publicidade e propaganda, explicando pro cara do cartório como ele deveria usar o instrumento jurídico. Né? Quantas você espera? Aí eu pergunto pra ele assim, quantas pessoas trans já vieram aqui? Olha, como você é a primeira pessoa. Eu falei assim, mas nunca veio outra? Não, nunca veio. Eu falei assim, nem mulheres trans, nem travestis, nem homens. Não, você é a primeira pessoa. Quanto tempo esse cartório? Mais de 20 anos. Será que uma pessoa trans nunca precisou usar o cartório? Não, claro. Eu vou te dar um outro exemplo, Márcio. Isso aí é que nem se você vai fazer uma cirurgia de redução do estômago, você chegasse pro médico e falasse, olha, então, você vai pegar a sua faca, você vai cortar aqui em cima, você vai tirar isso, porque não é... Agora foi legal que você tá falando isso assim, porque é bom lembrar dessas questões com pessoas trans, dessas obrigatoriedades da aparência, da normatividade cisgênero, que a cirurgia plástica foi permitida sem laudo recentemente no Brasil, acho que nos anos 90 ou anos 2000.
É isso. As pessoas tinham que tirar laudo para fazer redução de orelha de abano, para fazer alteração física. Mas, por outro lado, as pessoas faziam tatuagem, eram pessoas que faziam tatuagem. Hoje todo mundo faz. A pessoa cis pode fazer a alteração que ela quiser no corpo. Uma mulher cis chegar e falar assim, olha, eu quero alteração de mama. Quero pôr 2 não, vamos litros esquecer as de mulheres, peito, que as mulheres é do meu rolê, as manas a gente não vai tocar. Vamos pensar em homem. Homem quer fazer prótese de tórax. Homem quer fazer prótese de panturrilha. Tem... O mais básico, que é fazer implante de cabelo. Né, mas vamos pensar nessa prótese. Vamos colocar nos iguais, né? Ele não vai ter nenhum problema. Se tá no mercado, ele pode ter acesso. Agora, para uma pessoa trans, para pedir o seu nome, ela tem que adequar uma normatividade. Muito pelo contrário. Quem tiver no trânsito de caminho, quem não tem 18 anos... Quem não tem autonomia sobre quem se é, tá tutelada, você vai contar com o quê? Gente, é só olhar a idade que prevalece para a expulsão dessas pessoas trans é de 11 a 15 anos. Pensa, no momento que você está se afirmando, que você precisa da base sólida, que é a sua família, essa família aprendeu, eu vou repetir, essa família aprendeu a rejeitar. Sabe, o que não é natural é uma família que passa a odiar. Isso que não devia ser visto com naturalidade. Ah, olha, mas tá certo. Como que é? Pera, você concebeu, você desejou, você alinhou sua vida para receber essa pessoa quando você está predisposta, porque também tem as questões involuntárias, a gente não vai entrar nesse mérito. Vamos pensar na grande normatização de que tudo é perfeito, é lindo, e nós estamos aguardando o amor da nossa vida. E o amor da nossa vida, esse amor incondicional, acaba quando? Quando uma sociedade normativa vai interferir na relação de pais e filhos também. Porque eu me lembro muito bem de quando começaram os dramas na minha família, é quando a sociedade começou a falar assim, olha, essa pessoa tem um problema, ela não é normal. A gente acha que ela tem... E vamos lembrar que não só o transexualismo, como o homossexualismo, era patologizado nos anos 60, quando eu comecei a me desenvolver, me expressar enquanto menina. Vamos lembrar também que essa questão, assim, né, que é muito tratada como um grande problema aqui no Brasil, existem vários países no mundo em que a pessoa trans pode simplesmente chegar num cartório muito melhor treinado do que o que a Neon foi e simplesmente falar, olha, sou mulher... Me muda a identidade aí. Você Temos tem um aqui anotados, são Argentina, Malta, Dinamarca, Irlanda, Noruega e Portugal. A pessoa chega lá e fala... E Portugal é importante pontuar que só surgiu a lei de identidade de leito depois do assassinato da Gisberta, que é uma mulher trans brasileira que foi assassinada por 14 adolescentes. Então, assim, no Porto. Então, assim, e olha como é importante esse movimento trans do Brasil. Até bom que é bom lembrar que transvestilidade, por exemplo, que é um outro gênero e que requer assim seu reconhecimento, embora algumas discussões tenham, mas o movimento organizado tem colocado assim, é um fenômeno do Brasil. As nossas travestis, ou através do tráfico de pessoas, ou através da lei da sobrevivência, porque no período a qual eu me entendo como pessoa dos anos de 80 aos anos 90, que aconteceu a Operação Tarântula aqui em São Paulo, que era o extermínio da população de mulheres travestis e transexuais e também dos homens gays, mas também tinha muito claro qual era o homem gay que deveria ser eliminado do espaço público, que o próprio Franco Montoro e o Jânio Quadros vinham a público dizer que precisava limpar a cidade dos anormais. A sobrevivência era picar a mula do Brasil enquanto tinha vida. Eu me lembro que eu tinha uma amiga, Luísa Prochaska, que ela voltava pro Brasil e falou assim, tem uma saudade daqui, mas aqui não vai ser seguro para mim. Então, e vamos pensar bem, enquanto vulnerabilidade, a gente pode apontar assim, a população negra como altamente excluída, mas vamos pensar qual a última vez que um pai de filho negro expulsou ele de casa por ser negro. A gente tem que repensar uma série de coisas para tornar uma sociedade mais justa. E olha que eu vou falar uma coisa para você, nem é tão difícil, viu, Márcio? Porque se o nosso legislativo, se as pessoas que tentam advogar em causa própria, dizendo o que é certo, o que é errado, lissem pelo menos a Constituinte. E se as pessoas de direito, qualquer pessoa de direito, desde do aspirante que estuda até o maior dos magistrados, lê Yogi Carta, que dá os princípios de direitos humanos aplicados às necessidades da população LGBT, estaria muito fácil, não precisa ir longe. A Constituinte, quando vê essa questão de PME, fica indignada. Fala assim, gente, o que essa gente está discutindo no Plano Municipal de Educação que não pode falar de diversidade de gênero? Não precisa nem ter essa discussão. Tem uma Constituinte que o artigo 5º é pleno, uma Constituinte que é soberana. E as pessoas não fazem a lição. Aliás, não sei porque a Constituinte não é ensinada nas escolas. Devia começar a ensinar. Pois é, não, entre vários desde sempre. Problemas da nossa educação é esse, né? Tipo, eu tive um namorado que é advogado, ele ainda é,
E ele, é engraçado isso, porque a gente começou a namorar e ele me falou uma coisa que me abriu o olho. Ele falou assim, as pessoas precisavam ter aulas de direito básico na escola, porque tem coisas básicas que as pessoas não entendem, que é assim, tipo, a lei vai dizer que você tem que fazer uma coisa ou que você não pode fazer alguma outra coisa. Se a lei não diz que você tem que fazer X ou que você não pode fazer outra, você pode fazer qualquer coisa. Exato. Não é? Você tem todo... Isso que é direito. Assim, se não tem nada que fala que é obrigatório ou que isso é negado, você pode. Mas vai ensinar. Ninguém ensina essas coisas. Mas eu acho que assim, que é isso mesmo. Eu acho que o básico pra mim é ensinar a Constituinte. Né? Falar assim, olha... Bem, vamos começar a encerrar aqui. Eu vou fazer aquela pergunta. Pois é. Gente, acabou o Elan com o pai magia. Imagina, Elan, você sabe, fica sempre. Não, eu já tava falando pra Neon já, porque a gente vai encontrar no bar, a gente vai ficar conversando, a gente vai falar, né, vai ficar umas horas lá tomando chopp. Enfim, digamos que daí então, né, o processo vai em frente e você tenha que colocar, chegue na situação que de repente você a lei de identidade de gênero não vai facilitada, então o pessoal truca e fala, então, querida Neon, a sua morte assistida tá aqui, seu copinho de cicuta. E aí? Copinho de cicuta. Márcio, vamos ter bom senso, né? Vamos ter clareza de juízo. Entre envelhecer e ficar exposta à falta de dignidade absoluta, recentemente uma mulher trans do movimento organizado, uma grande ativista, teve um AVC, que parece que é decorrente do uso dos hormônios. É a única causa provável que apontaram até agora. Foi parar no hospital da rede pública, em que seu nome civil foi exposto. Existem formas e formas de matar uma vida. Uma delas é negar direitos. E se eu não tenho nenhum direito, e se eu ficar patinando a vida inteira, e com essa vulnerabilidade, eu recomendo que as pessoas assistam um vídeo dessa moça que estava no Catraca, que uma travesti foi espancada. É praticamente um homicídio. Eu não sei qual foi a força maior que conteve aquelas pessoas. E o mais assustador, Márcio, é quando as pessoas estão assistindo e ninguém faz absolutamente nada. Bizarro. Quando eu olho para aquela moça, eu tenho certeza do que pode acontecer comigo. E quando vem o relato dela dizendo que o cara começou a agredi-la porque ele reconheceu que ela era uma pessoa trans. O que está reservado para mim? Mas eu vou dizer para você que eu não uso, que eu só uso transporte coletivo. Por mais que eu queira, falar assim, tá tudo bem, tá tudo lindo e maravilhoso, eu vivo numa sensação de vulnerabilidade. Eu estou dizendo para o Estado, assuma qualquer uma das responsabilidades. Eu só quero que você tenha alguma responsabilidade. O alto índice de suicídio dessa população é grande. Eu não me vejo na condição de suicídio, porque se bem que eu não aceito muita teoria de suicídio para mulheres e pessoas trans no geral. Eu acho que tem uma opressão social que leva as pessoas à desistência desse processo que se chama vida. Então, assim, é trazer uma luz para essa discussão. E eu vou ser bem sincera, depois de ter sido violentada uma vez, ter sido amarrada, ter sido estuprada e ser tratada como ninguém, ou melhor, como abaixo de alguém, como abjeta, eu não vou pensar duas vezes em negociar a minha integridade física e a garantia de que minimamente quem me ama vai estar me rodeando. Porque o que não dá é você passar uma vida sendo negada e o pior, nome social não vai na lápide. Né? Hoje, eu perdi minhas grandes amigas. Com 24 anos de idade, eu não tinha mais amigas trans, porque ou foram assassinadas, eu vi mulheres sendo assassinadas na minha frente pela própria polícia, da mesma forma que eu vi serem consumidas por AIDS e pelo estigma social. Você tinha uma rejeição social que você não se relacionava mais com ninguém. Isso mata mais que bala de carabina. Isso mata qualquer outra coisa. Que, assim, a gente tem que ter uma lucidez de falar disso. Essa negação de direito vai culminar em morte dessas pessoas. Agora, assim, patologizar num ponto que eu tenho que tomar medicamentos aos quais eu não estou predisposta, aos quais eu não quero que vão ter efeitos acumulativos, eu posso. Garantir minha dignidade você não pode. Né? E o triste é você escutar alguém falando assim, olha, se submeta à patologização, nem que seja só um pedacinho, porque só um pedacinho da faca não rasga, né? Né? Que custa, né?
Que custa humanizar, trazer dignidade. Tá certo. Bem, quando a gente chega ao final do programa, a gente sempre dá oportunidade para o nosso convidado ou convidada se autopromover. Então agora, Neon, esse é o seu espaço. Bom, não tem muita autopromoção. Tem aquela coisa de sempre de falar assim, que eu tenho convivido assim, a minha força, o meu crescimento pessoal vem muito de outras mulheres. E aqui eu queria colocar uma que eu adoro, que é a Sami Carvalho, que eu sigo no Facebook. Ela tem poucos seguidores, mas é uma menina muito esclarecida, assim, com uma supervisão. Ela mora no Japão. É uma fofa. Daniela Andrade, a candidata a vereadora, que é minha candidata de São Paulo, que é a Luísa Copiters. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto da Valeria, que é candidata também a vereadora. As meninas do transfeminismo, tem que falar da Hayley, da Bia, da Viviane V, da Jaqueline Gomes. Toda essa gente existe no Facebook. O transfeminismo tem página na internet. Eu acho que para passar a entender mais, desconstruir essas situações todas. E se você tiver preguiça de ver tudo isso, se sobrar duas opções, eu diria que a Daniela Andrade e a Ângela Lopes, que eu gosto muito das duas, assim, que vai lá, são todas desconstruidoras desses sistemas de opressão aí. Aí a Jéssica Hipólito também, que é uma negra gorda que eu... E a Magô. Aí tem a Magô, que a Magô é minha amiguinha. É que a Magô quase, tipo, tá morando lá em casa aos poucos. A gente é super amiga. A Magô Tonhon é, tipo, incrível, tem sexy box. Gente, tem tanta gente boa, assim, que tá ajudando a desconstruir todos esses estigmas sociais, tornando o mundo melhor. Que, aliás, acho que se tem uma missão para qualquer ser humano, pensa assim, o que eu posso fazer para esse mundo ser melhor? Não só para mim, como para o outro. Gente, agora, se você não tem esse pensamento, construa ele é bem edificante, ele ajuda você a caminhar melhor, mais leve. Porque eu não vejo sentido ter uma vida em que não torne o mundo melhor para todos nós. Sim, exato. Eu acho lindo, porque daí quanto mais você deixa as pessoas serem elas mesmas, mais livre você fica para ser você mesmo. Né? Não é só uma coisa puramente altruísta, assim. Na verdade, é bastante egoísta, porque a liberdade da gente ser a gente. Aí dialoga com a liberdade do outro ser ele. Exatamente. Livremente. Bem, você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/programa Lado B, no Twitter, em @programa Lado B, e no Google Plus, em google.com/mais Lado B. Você encontra o Lado B a partir das quintas-feiras aqui na Rádio UOL Música, no UOL Música Deezer, e a partir das segundas-feiras no YouTube, no SoundCloud e no iTunes. E quando estiver no iTunes, você pode aproveitar e deixar um review de 5 estrelas, que daí a gente fica mais conhecido. No iTunes, o programa baixa sozinho sempre que ele vai pro ar. É muito bacaninha e fácil, é só você assinar lá. Meu e-mail é programa.gmail.com. Escreva, mande sugestões, pautas, reclamações. Eu leio tudo. Manda nudes. Manda nudes, pode mandar também. Meu Snapchat, para quem quiser mandar nudes, é Márcio Caparica, certo? Eu vou lá, acompanho as coisas também, fico vendo. E um blog é o www.ladob.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada post e na barra lateral existe um botãozinho para você fazer uma doação. Seja uma doação única ou uma doação mensal. Vai lá, pinga um dinheirinho pra gente, que é graças a esse dinheirinho que a gente continua funcionando. Outra maneira de apoiar o Lado B é comprar as camisetas. O Lado B tem 4 camisetas desenhadas por mim, com mensagens bacanas LGBT para você vestir no peito e mostrar seu orgulho por aí. Eu sou o Márcio Caparica e esse é o Lado B, programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação, Márcio Caparica. UOL.